TV. Como a gente já trouxe a informação aqui, o STF já tem maioria, a primeira turma do STF já tem maioria para recusar todos os recursos, os embargos apresentados pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus do núcleo crucial da trama golpista. Foi bem rápido e Rodrigo Orengo está chegando aqui para analisar. E quero começar com você, Orengo, justamente pelo prazo. Essa sessão virtual aí, essa votação no plenário virtual poderia acontecer ao longo de uma semana, até o dia 14 de novembro, e logo no primeiro dia, já 3 votos, a maioria, já que não temos o voto do Fux, que deixou essa turma. O que sinaliza que qualquer tentativa de usar embargos com meros fins protelatórios pela defesa não vai ser bem visto aí na turma que tem pressa, né? E é um recado claro, viu, Adriana? Você toca num ponto que é fundamental, porque os ministros eles tinham até sexta-feira que vem para apresentar votos, né, com calma, mas a resposta no mesmo dia mostra isso, que não vão aceitar manobras, estratégias protelatórias. Os embargos de declaração, eles por si só já são ali um último recurso da defesa no sentido de tirar dúvidas, de apontar contradições, mas o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, acaba refutando totalmente aí os argumentos da defesa e o voto é acompanhado pelos ministros, 3 ministros, formando aí, portanto, a maioria, né? O ministro Luiz Fux não vota realmente porque foi o voto divergente, falta ainda o voto da ministra Carmen Lúcia. Agora, Adriana, todo mundo olha aqui em Brasília lá para a conclusão do processo, né? Teremos ainda possibilidades dos embargos, ainda a apresentação de embargos infringentes, mas que devem ser desconhecidos aqui pela turma, né? Não devem ser acolhidos, porque no precedente do Supremo há aquela questão de apresentação de embargo infringente com 2 votos divergentes. Como tivemos um só, não devem ser acolhidos, mas a defesa tem o direito realmente de buscar, de tentar, e vai tentar fazer. Mas está todo mundo olhando lá para frente, para o início dessa sentença, do cumprimento dessa sentença. E aí fica aquela questão, né? Para onde vai o ex-presidente Jair Bolsonaro? Aqui está muito claro no cenário de Brasília que deve ir realmente para o presídio da Papuda. Até porque esse é um presídio que já recebeu autoridades. A gente lembra, até quando fala dos embargos, a gente lembra lá daquele processo do mensalão, onde parlamentares que estavam saindo lá do Congresso Nacional, eles foram para Papuda, né? E parlamentares notórios, aqui muito conhecidos, e acabaram ficando lá no presídio da Papuda. No caso de um ex-presidente, aí tem um regramento que prevê, inclusive, uma sala especial, e isso já tem uma preparação lá no presídio da Papuda. Agora, há possibilidades também de uma sala aqui na Superintendência da Polícia Federal e também ainda uma unidade militar aqui em Brasília. Mas essa é uma avaliação que o ministro Alexandre de Moraes, relator, deve conduzir. A expectativa aqui em Brasília é que realmente seja no presídio da Papuda. Agora, em relação a essa possibilidade de colocar um ex-presidente numa unidade militar aqui em Brasília, isso não é visto com bons olhos nos meios, aqui nas forças, né? Porque há sempre aquela preocupação de criar ali uma instabilidade nas forças que tem um trabalho nesse momento de despolitizar, desde tudo que aconteceu, aquele ambiente turbulento, né? Há um trabalho dos comandantes de afastar aí até os holofotes e a questão política das forças, né? Então, agora é esperar a conclusão, primeiro, desse processo específico da apresentação dos embargos, depois teremos ainda alguns recursos que devem ser apresentados pela defesa e depois é o cumprimento da sentença. É isso, Orengo. E os aliados mais próximos do ex-presidente Bolsonaro apostando que, se de fato ele for enviado para Papuda, que seja um período breve, uma escala, uma passagem temporária, até porque, em caso de qualquer problema de saúde, é inegável que o ex-presidente tem uma condição médica delicada, né? Então, assim, é também de se esperar que, em algum momento, se ele levando a vida aqui fora, na própria casa, já teve alguns momentos de saúde mais debilitada, então tem essa questão de saúde que também vai pesar. Adriana? Oi, pode falar. Não, só para lembrar, você está lembrando uma questão importante, porque tem um precedente, inclusive um precedente com outro ex-presidente da República, que é o caso do ex-presidente Fernando Collor. E ele ficou realmente pouquíssimos dias na prisão, no caso dele na Polícia Federal, lá em Alagoas, e depois, logo em seguida,
a prisão foi convertida para prisão domiciliar em função de uma questão de saúde, né? Então essa é a tendência e a expectativa aqui, que o ex-presidente, se cumprir a pena num regime fechado na Papuda, por exemplo, fique poucos dias e depois vá para um regime domiciliar. Mas depende, obviamente, dos ministros do Supremo. Certo, vamos acompanhar. Obrigada, viu, Orengo, pelas informações. Tchau, tchau. Valeu, até mais.